No módulo passado vimos as teorias do controle motor, um resumo geral sobre elas e uma perspectiva histórica, para que possamos entender a evolução que os conceitos tiveram ao longo do tempo e as diferentes linhas de raciocínio que ainda persistem até hoje na abordagem do controle motor e como o movimento é organizado. Nessa aula, nós vamos falar sobre as características de um sistema complexo. Então, primeiramente, para que a gente comece a debater sobre isso, vamos entender complexidade e que esse é um tipo de pensamento. Complexidade pode ser aplicado a diferentes cenários, como, por exemplo, aqui ele está sendo aplicado a um programa de prevenção da obesidade, através da interação de diversos fatores em diversos ambientes, o ambiente escolar, a família, as estruturas presentes no ambiente, no caso aqui, espaço público, a questão do indivíduo propriamente dito, a questão das mídias, o ambiente alimentar, ou seja, a que tipo de comida essas crianças, no caso aqui, são expostas. Então, complexidade pode ser aplicada em diversos cenários. A parte base da complexidade aqui, ela exige interações entre múltiplos fatores. A interação desses fatores entre si não é linear, então se eu mudo um fator, não quer dizer que o outro irá mudar na mesma proporção, ele pode nem ser alterado, como pode ser alterado de forma a mudar o comportamento do sistema como um todo. Existe incerteza aqui, por mais que eu entenda todas essas interações, eu nunca vou saber o resultado final, e complexidade exige também que a gente entenda que um comportamento é auto-organizado. Essa auto-organização vai ser um ponto-chave de debate aqui e durante todo o curso para entendermos por que realizamos alguns movimentos, alguns exercícios. A auto-organização nada mais é do que a interação entre essas partes, assumindo um padrão auto-organizado, ou seja, um padrão que surge de forma espontânea e se organiza sem a necessidade de nenhum controlador. É algo que acontece espontaneamente. Por isso o nome é dado de auto-organização. Para entender um padrão auto-organizado, a gente pode ver isso na natureza. Percebam os padrões dos pássaros. Nenhum pássaro aqui pretende gerar essa forma. Eles não pensam em gerar essa forma complexa no céu. Na verdade, cada um desses pássaros interagem uns com os outros através do voo e essa interação leva a essa forma. Eles não querem gerar essa forma, eles não pensam em gerar essa forma. Apenas temos um pássaro que interage com o seu vizinho, que interage com outro vizinho, que interage com outro vizinho e formam essa forma de voo. Esse é um padrão auto-organizado. Se pegássemos um pássaro e colocássemos para voar no céu, não íamos conseguir prever essas formas. Esse sistema não se entende por suas partes, assim como um sistema complexo. Um sistema complexo diz que o todo é maior que a soma das suas partes, e é justamente isso. Uma parte, um pássaro aqui, não especificaria toda essa forma. E aqui não existe um controlador, não existe um líder. Esse é um padrão assumido de forma espontânea através da organização entre várias partes, mostrando aqui um processo de auto-organização do sistema. Da mesma forma, no corpo humano, podemos entender que, entendendo uma parte, não podemos entender o todo. Uma parte não especifica o comportamento global. Esse estudo da Natália Balaguer mostra a questão da auto-organização de um sistema em diversas escalas de tamanho e em diversas escalas de tempo. Vamos introduzir um pouquinho então o pensamento de complexidade ao raciocínio de lesão dentro da corrida. A partir de agora o curso se denotará a falar bastante sobre corrida, pois essa é uma característica que está presente em diversos esportes, tanto em esportes coletivos como em esportes individuais. Entendendo a questão das restrições, temos que entender que aqui elas substituem os já conhecidos há anos fatores de risco. Fatores de risco não são levados em consideração dentro do perfil da complexidade. O que existem são restrições. A diferença é que fatores de risco são estacionários, eles não mudam, eles têm valores de referência. Restrições não. Restrições são altamente suscetíveis à mudança. Elas podem ser alteradas em segundos até anos, como vamos ver nesse estudo. Percebam que aqui a gente tem diversas escalas de tempo, indo até uma fração de segundo até anos.
E aqui nós temos diversas restrições a nível de organismo, ambiente e tarefa, que vimos no modelo de Neal, e diversas escalas de tamanho. Então percebam que quanto maior é a escala de tempo, maior é a alteração e a restrição em escalas de tamanho. Em frações de segundo, a nível pessoal, nós temos o ciclo, alongamento e encurtamento. A nível ambiental, temos a posição da bola. E a nível de tarefa, nós temos perceber as possibilidades de ação, que na aula passada vimos as affordances, propostas pela abordagem ecológica, percepção e ação. Nas escalas de anos, nós temos aqui, a nível pessoal, fatores antropométricos, as alterações antropométricas que o corpo sofre no decorrer dos anos. Nós temos o suporte dos fãs a nível ambiental e a nível de tarefa nós temos as regras do esporte. Muito importante saber que todos esses fatores influenciam na gênese do movimento e na construção de um sistema. A Natália Balaguer utilizou esse tipo de pensamento para entender um pouco as lesões esportivas em níveis menores até níveis maiores. Aqui podemos ver outro tipo de abordagem, que é uma escala hierárquica da organização. Então veja que nós temos a tarefa de correr, nós temos as restrições pessoais, né, as restrições do organismo e as restrições ambientais. Tudo isso interage e gera uma demanda. Essa demanda ela afeta os sistemas, que afetam os órgãos, que afeta os tecidos, as células e os átomos. A partir dessa demanda imposta, esses átomos, a partir disso, se auto-organizam para encontrar um novo padrão compatível com essa tarefa. E eles começam se auto-organizando, e a auto-organização dos átomos leva à auto-organização das células, que leva à auto-organização dos tecidos, até que chega a um sistema novo que emerge um novo comportamento motor. Uma nova forma de solucionar a tarefa corrida para atuar dentro desse contexto surgiu a partir da exposição a essa demanda. Aqui podemos ver que o corpo se adapta dependendo da demanda a qual ele é exposto. Dessa forma, o pensamento de transferência automática que vimos na primeira aula aqui não tem espaço. As lesões por meio desse pensamento ocorrem da seguinte forma: nós temos restrições a níveis orgânicos, ambientais e da tarefa, nós temos os eventos que ocorrem no esporte e temos a nossa coordenação e a saúde do nosso tecido. Tá? E aqui embaixo a suscetibilidade e a lesão. Entendemos que quando temos apenas pequenas rachaduras nesse tecido, ou então microlesões, né, pequenas lesões no tecido, isso não afeta tanto o nosso sistema. Esse tecido ainda consegue permanecer estável. Para a Natália Balaguer, nesse estudo, estabilidade de um tecido é quando, ao sofrer perturbações, ele consegue retornar a seu estado inicial, ou seja, é um tecido responsivo, que consegue lidar com as demandas dessas três esferas do organismo, tarefa e ambiente. O problema é que, sem recuperação adequada, ou então com uma coordenação inadequada, esse sistema começa a acumular essas microlesões, formando mesolesões, que são lesões maiores no tecido, nos tecidos que são conectadas através de determinados pontos. Nessa abordagem, o tecido ele é conectado entre si, e isso permite tanto manter a estabilidade, como também permite a conexão de diversas microlesões, formando nesse caso uma mesolesão. Aqui podemos ver que a coordenação fica pior, a capacidade desse tecido lidar com as demandas presentes na tarefa organismo e ambiente diminui, as restrições a nível de tarefa, ambiente e organismo aumentam, então ele se torna um sistema mais restrito e a suscetibilidade à lesão é média. Quando esse sistema não é exposto a um descanso apropriado, ele continua recebendo demanda, a sua coordenação se desfaz e, por conta disso, esse tecido não é mais capaz de tolerar as demandas. As mesolesões se unem e formam uma macrolesão. Aqui é uma lesão incapacitante, onde esse atleta não consegue mais continuar treinando. Isso ocorreu porque existiu um evento excitante, pode ter sido o contato com outro jogador, por exemplo, ou então a aterrissagem unipodal, uma demanda alta. E essas restrições se tornam extremamente altas. Esse sistema se tornou muito restrito e isso leva a uma suscetibilidade alta à lesão.
De forma ilustrativa, podemos ver aqui o João Vitor, que é um atleta meu de atletismo, um decatleta, e ele é exposto às demandas do ambiente durante a prova, às demandas do organismo e da tarefa. Nós temos o seu sistema, os seus órgãos, seus tecidos, células e átomos, e a partir dessa demanda, eles começam a se auto-organizar. Então nós temos todo o sistema do João Vitor recebendo a demanda da tarefa, e quando ele recebe toda essa demanda, esse organismo começa a se adaptar para lidar com a tarefa. Então, os seus átomos assumem uma nova forma, as suas células assumem uma nova forma, os seus tecidos assumem uma nova forma, os seus órgãos, até que o seu sistema muda e ele alcança um novo padrão. E esse novo padrão pode ser um padrão lesivo, se ele for exposto a demandas muito mais altas do que podia, ou um padrão melhor para a sua prova. Aqui nós temos um sistema que se comporta de uma nova maneira frente às demandas e às restrições da tarefa, ambiente e organismo. Para introduzir um pouquinho o nosso pensamento aqui, vamos entender dois tipos de abordagem que existem no comportamento motor. Aqui na direita a gente viu na aula passada a teoria do esquema motor. A teoria do esquema motor, como vimos, é representacional, baseada no realismo direto. Então nós temos o cérebro comandando todos os padrões abaixo dele. Então aqui nós temos um sistema hierárquico que vai apenas de cima para baixo. O cérebro manda o seu sinal até chegar aos músculos e esses respondem de forma obediente. Eles não colocam nada no movimento, eles não corrigem determinados movimentos. Eles só obedecem o que o cérebro informou. Aqui também vimos a desvantagem. O cérebro não consegue lidar com toda a informação ambiental. Então, só essa estrutura comandar todo o movimento é algo totalmente improvável. Os padrões dinâmicos já mostram o contrário. Aqui os padrões dinâmicos diz que o cérebro envia estímulos, mas de forma análoga o corpo, o sistema mais baixo, que vimos no sistema de Barnes, tem como tônus, que são as características musculares, a sinergia também informa de baixo para cima. Além disso, aqui podemos ver dois níveis de controle diferentes. Um nível de controle muscular em alta intensidade e um nível de controle em baixa intensidade pela própria acepção. Então, aqui vimos na primeira aula a questão do Dmitry Klokov, um sistema em alta intensidade e um sistema em baixa intensidade. Então, temos controles diferentes aqui. Já falamos aqui da auto-organização, que é algo muito importante para o entendimento dos exercícios, e vamos falar agora sobre a coativação. Coativação é algo que está constantemente presente dentro das práticas que utilizam as abordagens do controle motor, como sistemas dinâmicos e a abordagem ecológica, percepção e ação, para a prescrição. A coativação, como a gente já viu na primeira aula, ela é o padrão de controle muscular em movimentos de alta intensidade. É assim que o movimento fica sob controle. A gente viu o conceito de sinergia e vimos que para reduzir graus de liberdade precisamos construir blocos, ou seja, restringir temporariamente que vários músculos e várias estruturas cooperem juntas para realizar um objetivo. A coativação é uma forma de se restringir esses graus de liberdade, porque ao ativar simultaneamente dois músculos, restringimos os seus graus de liberdade a trabalhar em um espectro interessante. Mas isso depende de coordenação. Para introduzir coativação, vamos entender que ela é a ativação simultânea de dois músculos opostos, um agonista e um antagonista do movimento. E o padrão dessa coativação depende do contexto, tendo como principal efeito o aumento da rigidez. Imagine que nós temos um músculo de um lado e um músculo do outro. Se os dois contraem, a articulação não pode se mover, ela fica travada. Ela só se moverá se as forças que agirem sobre ela forem maiores do que as forças de resistência oferecidas por esses músculos. E, através desse aumento da rigidez, podemos revelar aqui algo parecido com a lei de Hooker, onde a distensão de uma mola, a tensão gerada dessa mola, é proporcional à sua deformação. O valgo dinâmico pode ser entendido em muitas abordagens como um problema de falta de tensão.
Como esse corpo não tinha tensão suficiente, como a coativação não ocorreu num time interessante, o corpo não conseguiu manter o seu formato frente às demandas ambientais, frente às forças externas, a força da gravidade e a força de reação do solo. Então, além de se ter bons padrões de coativação, é preciso que eles ocorram no tempo certo. Se não houver essa percepção de ativação, dessa coativação no momento correto, ainda assim não vamos conseguir lidar com as características do ambiente. Entendendo isso, esse estudo mostrou uma perspectiva bastante interessante. Ele fala que as maiorias das lesões do LCA ocorrem na aterrissagem em uma perna ou corte lateral, ou seja, corrida com agilidade. No handball, 12 dos 20 casos de lesão são no LCA. E ele mostra que, ao tocar o pé no chão, a propriocepção para corrigir aquele movimento através do sistema nervoso central leva em torno de 120 a 140 milésimos de segundo. Só que a lesão ocorre 50 milésimos após o contato com o solo. Isso mostra que quando a propriocepção tenta proteger aquela articulação, a lesão já ocorreu. Ela é lenta demais. A propriocepção, a correção via propriocepção pelo sistema nervoso central é muito lenta. E aqui voltamos de novo àquela figurinha sobre a transição de fase. A propriocepção, ela corrige movimentos, ela consegue lidar com movimentos em baixa intensidade. Mas nesse cenário que o tempo é muito pequeno, ela não consegue lidar com as demandas, o que acarreta que propriocepção nesse cenário, para corrigir o movimento, tem importância muito pequena, deixando espaço para as coativações. Vemos aqui que coativação tem um delay zero, e é isso que vamos entender o porquê. Esse estudo avaliou 14 quenianos corredores de elite. É um estudo que eu gosto muito de mostrar porque ele tem uma amostra de corredores de nível altíssimo e, por conta disso, podemos ver aqui o padrão evolutivo da corrida no ápice. Ou seja, esses homens, teoricamente, mostram o ápice que nós temos dos atletas de corrida. O que, se pensarmos no tempo desse ano, o tempo que eles faziam aqui é bem parecido com o tempo do sexto, a sétimo, oitavo colocado no ranking mundial. Então, eles representam o topo da cadeia alimentar nesse esporte, que no caso são as maratonas. E isso representa algo muito interessante para estudo, porque é viável tentar entender que, como esses caras têm um desempenho excelente, o organismo dele é um organismo extremamente adaptado. Então é algo que, teoricamente, pelo menos em alguns níveis, devemos buscar no nosso atleta. Então esses corredores faziam 10 km abaixo de 30 minutos, foi o critério de inclusão do estudo. E eles perceberam que a rigidez do joelho era proporcional à pré-ativação, ou seja, a ativação conjunta do reto femoral e do bíceps femoral. Além disso, de acordo com a intensidade, ou seja, a intensidade aumentava, e de acordo com esse aumento da intensidade, a pré-ativação se tornava ainda maior. Foi mostrado que essa coativação é um mecanismo de antecipação. É um mecanismo que, antes de tocar o pé no solo, ele já ocorreu, mostrando que, dessa forma, a coativação é um mecanismo antecipatório ao impacto. Então, provavelmente, ela ocorre de forma a aumentar a rigidez numa articulação para prevenir o impacto, prevenir a deformação. Deformação em um sistema leva a perda de tempo, pois a articulação primeiro vai deformar para depois voltar à sua posição e gerar movimento. Se tivermos rigidez adequada em uma articulação, no momento correto do contato com o solo, ela mantém a sua posição e já pode responder imediatamente às demandas do ambiente. Por isso que a rigidez no momento correto é muito importante para o movimento humano. Essa figura é muito interessante porque na fisiologia aprendemos algo chamado princípio do tamanho. No princípio do tamanho, a ativação de uma unidade motora depende do estímulo de carga que ela é exposta. E leva a gente a entender que precisamos de algum tipo de contato, algum tipo de força sendo aplicada para que essas unidades motoras sejam ativadas. Vejam que nesse movimento, onde não existe contato com o solo, a perna traseira tem a ativação do adutor e dos isquiotibiais, mostrando que sem contato com o solo, o nível de ativação é bem interessante. E logo antes do contato com o solo, nós temos praticamente
os principais músculos da perna ativos para lidar com o impacto, antes do contato com o solo. Isso viola, em partes, o princípio do tamanho, pois não temos uma carga externa sendo aplicada aqui, pelo menos não uma carga com contato, talvez uma carga inercial, mas isso mostra que o nosso corpo assume um padrão de ativação antecipatório. Melhorar essa antecipação para que ela ocorra no momento correto, em outras palavras, melhorar a coordenação é parte-chave para melhorar a técnica da corrida. Na maioria dos casos, isso ocorre de forma descoordenada, porque o aluno nunca foi ensinado, nunca foi exposto a determinadas intervenções para que esse padrão pudesse melhorar. Lógico, na própria corrida esse padrão tende a ficar melhor, mas se conseguirmos melhorar esse padrão de forma a sobrecarregá-lo no treinamento de força, provavelmente será muito benéfico para esse aluno. Um conceito bastante importante na produção de performance, de um movimento mais harmônico, é o conceito de muscle slack. Muscle slack nada mais é do que uma folga muscular. Os teóricos dessa abordagem dizem que o músculo, antes de iniciar o movimento, e o tendão também, não tem rigidez o suficiente para gerar força imediatamente no ponto de atracamento, no ponto de inserção do movimento. E por conta disso, antes de gerar movimento, essa folga deve ser superada. No esporte, a gente sabe que desenvolvimento de força, o tempo que você leva para desenvolver o pico de força é muito mais importante do que o quanto de força você gera. Não importa você conseguir gerar altos níveis de força se isso demora tempo demais no esporte. Não tem como esse tempo ocorrer. Principalmente em esportes coletivos. Na corrida, principalmente, não há tempo para que você desenvolva o máximo de força que você pode a cada passada. Você deve gerar o máximo de força possível em cada passada, tanto nas corridas de alta velocidade, como nas corridas de maratona e corridas de meio fundo. Aqui nós temos um exemplo de muscle slack. Ao realizar um contramovimento, o músculo alonga, consegue a rigidez necessária e está pronto para produzir força tracionando a perna para trás. Nas aulas que vão se seguir, vamos ver que tipo de reflexo é esse, que tipo de movimento é esse de tripla extensão durante a corrida. Isso será bastante utilizado nos exercícios. Isso já mostra que o conceito de muscle slack deve ser integrado dentro da abordagem de treinamento. Então o esporte exige reações muito rápidas que no sprint, por exemplo, chegam a 100 milésimos de segundo, o que é um tempo extremamente reduzido. Então produzir força no mínimo de tempo é um requisito para o esporte. E para isso, para que possamos produzir essa força rápida, precisamos superar o muscle slack. Aqui nós temos uma representação, o muscle slack é a folga muscular e do tendão também, e antes de produzir movimento, primeiro, o músculo deve se alinhar com a unidade músculo-tendínea. Após isso, ele consegue transmitir força para o ponto de inserção, para o ponto de atracamento, e isso gera movimento. Mas antes de alongar, antes desse músculo ter rigidez o suficiente, juntamente com o seu tendão, ele não consegue gerar movimento. Imagine uma corda amarrada em um carro. Por mais que você puxe a corda, o carro só vai se movimentar quando a corda estiver totalmente esticada. Até a corda esticar, não há transmissão de força para o carro. Então, a mesma coisa funciona aqui. Só há transmissão de força para o ponto de atracamento quando esse músculo e esse tendão estiverem alinhados e com rigidez suficiente. Esse atraso, esse muscle slack, é algo que deve ser superado através de treinamento. Para isso, nós temos que começar a debater dois tipos de contração, algo que vamos levar até a última aula sobre a prescrição de exercícios. Existem dois modelos aqui. Existem teóricos que acreditam nas contrações concêntricas e excêntricas e outros que acreditam nas contrações isométricas. Essa discussão se finca principalmente nos músculos biarticulares do membro inferior. E especialmente aqui temos como ponto-chave dessa discussão os isquiotibiais. Os isquiotibiais, existe uma enorme discussão na literatura entre o seu tipo de contração,
se naquela fase posteriormente mostrada de tripla extensão, se ele se contrai de forma excêntrica ou isométrica. E esse tipo de pensamento tem consequências práticas, como por exemplo, na contração excêntrica nós tivemos o aumento expressivo do número de protocolos utilizando a flexão nórdica, e na contração isométrica, um número excessivo de protocolos também, que tem utilizado a single leg Roman chair. Então nós temos aqui duas linhas de pensamento e vamos levar isso e debater no último módulo. Aqui podemos ver que na contração excêntrica, quando esse músculo sofre uma distensão, quando essa articulação sofre uma distensão, como por exemplo a tripla extensão pouco antes do contato com o solo na corrida, podemos ver que, se o isquiotibial tiver uma contração excêntrica, é pouco provável que ele se utilize da energia potencial elástica armazenada nos tendões. Isso porque, ao mudar o tamanho do músculo, não temos como alterar o tamanho do tendão, não tem como ele se distender em uma escala interessante, porque o músculo vai acompanhar o movimento. Na contração isométrica, e esse é o principal ponto utilizado para defendê-la por conta do seu incremento na reatividade. Vejam só, quando o músculo não altera o seu tamanho, aquele que vai ter que se distender é o tendão. O músculo ainda assim tem que gerar muita força para manter o seu comprimento. O tendão ele se distende, armazena energia potencial elástica e, quando a força cessa, quando a resistência externa cessa, ele recolhe juntamente com o músculo e isso gera força adicional. E o mais interessante é que o tendão é uma estrutura que não utiliza ATP para gerar esse tipo de movimento. Esse tipo de movimento é garantido pelas suas propriedades. Então, gera-se aqui um movimento econômico, um movimento que não gasta energia, um movimento mais forte, um movimento mais rápido e um movimento que não se utiliza de ATP. A primeira consequência de estudar o Muscle Slack é entender nas suas etapas. E aqui nós temos diversas etapas do Muscle Slack. A primeira etapa é a etapa onde o corpo percebe um estímulo. Então, antes de iniciar o movimento, você primeiro recebe um estímulo, seja esse estímulo através da percepção visual, como a gente viu na abordagem ecológica, seja esse estímulo na percepção áptica, através da deformação dos tecidos, o tato, ou seja, através de estímulos sonoros, como, por exemplo, o tiro antes da saída no atletismo. Então, tudo isso são estímulos que especificam que um movimento deve ser iniciado. A próxima etapa é o delay eletroquímico. O delay eletroquímico ele compreende todas as etapas bioquímicas da contração muscular. Ele se inicia a partir da liberação da acetilcolina pelo neurônio motor alfa até que o músculo esteja pronto para se contrair. Então nós temos a liberação de acetilcolina na fenda sináptica, ela se liga aos seus receptores, aumenta o influxo de sódio. Esse influxo de sódio aumentado vai acabar por liberar o receptor de rianodina. O receptor de rianodina libera o cálcio, que permite toda aquela interação entre a miosina e a actina. Então todos esses processos até o músculo estar pronto para começar a gerar força é chamado de delay eletroquímico. Em média, isso varia muito de pessoa para pessoa, ele leva em torno de 8 milésimos de segundo para ocorrer. Então todos esses processos são chamados de delay eletroquímico. Entretanto, temos outro delay aqui, que é chamado de delay eletromecânico. É o tempo que se leva do início da contração muscular até a unidade músculo-tendínea estar totalmente alinhada, ou seja, pronto para produzir força no seu ponto de atracamento, que no caso é o osso. O delay eletromecânico, juntamente com os efeitos da complacência, é chamado de muscle slack. A complacência nada mais é do que o período onde o tendão alonga, onde ele cede às resistências externas. Aqui, entenda que o tendão continuará a alongar até que as forças requeridas para continuar alongando esse tendão sejam maiores do que as forças requeridas para que esse tendão seja recolhido e gere movimento. Então esse tendão, as suas características de rigidez, as suas propriedades, o seu nível de adaptação é fundamental para diminuir também os efeitos da complacência. Se esse tendão é muito complacente, ele deforma demais, ele dissipa muita energia em calor e ele atrasa o recolhimento.
Então, um tendão em um estado ótimo de rigidez é bastante interessante aqui. Nós temos, então, nesse caso, uma contração isométrica. O tendão alonga, ele distende e armazena a energia potencial elástica. E, quando a força cessa, nós temos o recolhimento elástico, uma economia de energia e um movimento em alta intensidade. E esse efeito de recolhimento é chamado de catapulta, ou seja, complacência, catapulta. Então, isso aqui é o conceito de reatividade. Nós vamos representar isso também no treinamento. Para reduzir esse muscle slack, existem 3 estratégias conhecidas. Nós temos a pré-tensão, nós temos a carga externa e o contramovimento. Aqui nós temos os 3 métodos de reduzir esse muscle slack. A coativação, que estudamos a fundo aqui. Temos que é um estímulo antecipatório, como já vimos. Antes de tocar o solo, a coativação já está presente no membro inferior, permitindo então um delay zero, nenhum atraso em relação a isso. Então, essa coativação, por ela ser gerada antes do contato com o solo, ela tira a folga da unidade músculo-tendínea e já deixa o músculo preparado para receber as forças e reagir a elas de forma imediata. Por ser antecipatório, a coativação tem um delay zero. Então, o muscle slack é retirado antes mesmo do contato com o solo. O contramovimento retira o muscle slack. Se você imagina um salto com contramovimento, na fase descendente você alonga os músculos da cadeia posterior e isso retira a folga. Entretanto, essa fase descendente aumenta mais de meio milésimo no movimento, em jogos como futebol, entre outros. Nesses tipos de esporte, contramovimento só pode ser realizado em certas partes pontuais da partida. Na corrida, o contramovimento é utilizado, mas também em uma fase pontual, em uma fase onde ele não atrasa esse movimento. Mas se você imagina o voleibol de praia, por exemplo, onde o jogo é um pouco mais lento, existe tempo para realizar o contramovimento. Mas na maioria dos esportes isso não é possível. E também existe a evidência de que o treino com contramovimento diminui a cocontração ou coativação, por conta de que, ao treinar com contramovimento, você deixa de treinar as coativações no treinamento e principalmente que o corpo se adapta a utilizar o contramovimento. Então, para ele, utilizar as coativações para a redução do slack não é um caminho que ele explorou, não é um caminho que está disponível para esse corpo. A carga externa sobrecarrega as estruturas, então, por conta do princípio do tamanho, mais unidades motoras serão recrutadas e isso retira o slack. Entretanto, o atleta não compete com a carga externa. Talvez a carga da gravidade, entre outros, mas em certos momentos onde essas cargas são menores, não existe a redução do slack aqui. Nesse caso, isso é problemático porque não ensinamos ao atleta a fazer pretensão quando só colocamos carga em cima dele e ele não compete com essa carga. Então, dessa forma, reduzir o slack por aqui também não é um caminho muito interessante. Nesse caso, o conceito de transferência automática que vimos na abordagem tradicional é ainda mais distante, porque se não mimetizamos o controle de alta intensidade, perdemos uma enorme oportunidade de melhorar o perfil atlético do nosso atleta, do nosso aluno. Então, o contramovimento demora tempo demais. Temos aqui a comparação do squat jump, que é um salto sem contramovimento, e o salto com contramovimento. E podemos ver que mesmo que o atleta com squat jump tenha saltado muito depois do atleta com contramovimento e ele tenha gerado menos potência, ou seja, menos força, o atleta com CMJ de fato gerou mais força, mas vejam só o tempo que levou. Se o cara que saltou com squat jump tivesse saltado aqui, ele tinha saltado muito antes. E no esporte, essa rápida reação, esse tempo reduzido, conta bem mais do que o quanto de força alguém consegue gerar. Se eu consigo gerar muita força, mas demora demais, de fato, isso não é interessante. E a sobrecarga, de fato, retira o slack por conta do princípio do tamanho, mas, mesmo assim, o atleta não compete com sobrecarga, e isso não ensina ele a utilizar as coativações, que são os estímulos antecipatórios. Dessa forma, como falta informação nesse movimento, transferido para o gesto técnico para a habilidade esportiva, também é limitado. Bem, então resumindo, nós temos a antecipação, que é o estímulo, ou seja, o tempo que levamos para perceber algum tipo de estímulo pelas nossas propriedades perceptivas, seja áptica, seja visual
ou sonora, auditiva. Nós temos o tempo pré-motor, aqui se enquadra o tempo que se leva para perceber esse estímulo até começar as ações a nível muscular. Então, todo o tempo que se leva para perceber e enviar um sinal até a unidade motora está dentro desse tempo. Aqui nós temos um intervalo pequeno do delay eletroquímico e aqui podemos debater algo muito interessante, o tipo de fibra muscular ao qual geralmente direciona o tipo de treinamento de potência e resistência. Qualquer tipo de adaptação com base nessa fibra está aqui dentro. E essa diferença é muito baixa. Então, direcionar um treinamento com base no tipo de fibra talvez não seja o ponto mais importante para a geração de potência. E isso é algo que já é debatido na fisiologia. Entender o comportamento de uma fibra ou de um conjunto delas não levam ao entendimento de como o movimento melhora como um todo. Então, dentro da perspectiva bioquímica, tudo o que fazemos para melhorar a velocidade de contração de determinada fibra fica aqui. Qualquer outra característica é modulada por o delay eletromecânico e a complacência. Então aqui nós temos o delay eletromecânico que, reforçando, é o tempo que se leva do fim do delay eletroquímico, ou seja, do tempo que se leva para o músculo estar pronto para contrair, até que se tenha o começo do estiramento do tendão, do alongamento desse tendão. Nós temos aqui o efeito da complacência, que é a resistência desse tendão ao estiramento. Diminuir a complacência significa que esse tendão se tornará mais resistente à sua distensão, o que, reduzindo esse tempo, temos a redução também do muscle slack e melhoraremos o tempo que se leva para produzir um movimento. Aqui temos o efeito catapulta, ou seja, o efeito do recolhimento desse tendão, e a partir desse recolhimento do tendão temos um efeito reativo, temos um movimento mais econômico. E fora o muscle slack, nós temos também outras características que influenciam na gênese desse movimento. Podemos ver que atividades esportivas podem durar de 300 a 400 milésimos de segundo, geralmente é bem menos que isso, na corrida é bem menor, chegando em torno de 100 a 250 milésimos de segundo, e reduzir essa parte fundamental pode levar a ganhos muito interessantes de velocidade. Então, essa foi a aula 2 do módulo 2. Falamos sobre conceitos de muscle slack, coativação, auto-organização, organização em múltiplas escalas e principalmente complexidade. Todos esses conceitos vão fazer ainda mais sentido quando for integrado na abordagem de treinamento. Na próxima aula vamos falar de atratores e flutuações, parte-chave para integrar todo o conhecimento que adquirimos até aqui. Então, na próxima aula vamos dar início a algumas abordagens práticas, algumas análises do movimento e vamos começar a clarear porque todo o conhecimento falado até aqui é de extrema importância. Um dos focos desse curso é mostrar que esse conhecimento teórico não ficará apenas na teoria. Ele é constantemente aplicado e ajuda a melhorar as nossas práticas. Então é isso, muito obrigado e até a aula 3 do módulo 2.